Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio da nossa cobertura de provas Medway. Hoje falando um pouquinho das dicas e apostas para a prova da USP Ribeirão, da melhor grande área, que é a cirurgia geral. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lara Cochete, cirurgiã geral e cirurgiã de cabeça e pescoço, professora aqui da Medway, e convido vocês a me seguir no @LaraDaMedway, meu Instagram e TikTok, que a gente posta algumas coisinhas sobre cirurgia, sobre prova de residência e torna tudo mais leve. Então, um pouquinho da história da Medway com a USP Ribeirão. A Medway teve mais de 480 aprovações na USP Ribeirão e 40% dos aprovados em 2024 fizeram Medway, tá bom? Então, a gente tem uma história boa com essa instituição, a gente tem vários professores que vieram da USP Ribeirão e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho como é a prova da cirurgia na USP Ribeirão. Questões de raciocínio clínico. Não é aquela prova que cobra tanto aquela decoreba, aquelas coisas que você tem que ficar em memorização. Eles gostam muito de casos clínicos, solicitando conduta principalmente. Então, ele te dá um caso clínico, ele não pergunta o diagnóstico, mas ele fala, e aí, o que você vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Qual que é a conduta? Qual que é o tratamento? Tá? Mas também pode perguntar o diagnóstico, pode perguntar o diagnóstico com a conduta junto numa mesma questão, pode pedir conceitos sobre aquela doença, tá? E raríssimas decorebas. Pode acontecer de cair, que já apareceu, classificação, como por exemplo os graus de queimadura, etiologia de uma determinada doença, uma técnica cirúrgica mais específica, mas é minoria aqui dentro. A maioria das questões são de raciocínio clínico mesmo. Imagens, nem preciso falar. O USP Ribeirão adora imagens. Aproximadamente metade das questões tem imagens aqui na cirurgia, tá? E por vezes aparece mais que uma imagem na mesma questão. Eu vou mostrar alguns exemplos de questões aqui para vocês e às vezes vocês vão ver que cai um ultrassom e um raio-x, cai uma foto com um raio-x. Eles misturam muito porque eles gostam muito de imagens e aqui as imagens são coloridas. A impressão da prova da USP Ribeirão é colorida, tá? E quais são as imagens que aparecem? Foto da lesão, foto da peça cirúrgica, exames de imagens mais diversos, raio-x, seja de abdômen, de pelve, de tórax, tomografia de abdômen, de tórax, de crânio, ressonância de crânio, de coluna, ultrassom, FAST, colangiorressonância, colangiografia, endoscopia digestiva alta e até eletrocardiograma já apareceu aqui na prova de cirurgia, para tristeza dos cirurgiões, né? Mas vocês veem que tem uma ampla gama de imagens que aparecem na prova da USP Ribeirão, tá? O nível aqui, gente, não tem como falar a prova da USP Ribeirão é fácil, tá? A prova da USP Ribeirão de cirurgia, ela é puxando para o difícil, entre moderado e difícil. É uma prova bem que busca bastante o raciocínio e o conhecimento. Além disso, essas questões são imprevisíveis, muito bem feitas, mas imprevisíveis. Você vai olhar as provas anteriores e você não vai ter certeza, tipo, todo ano aparece essa questão de hérnias, então com certeza vai aparecer isso. Aqui não, é imprevisível. Cada ano cai um tipo de assunto ali, segue um padrãozinho, a gente sabe as principais áreas que aparecem, mas a gente não tem como falar, sempre cai isso e vai aparecer esse ano, tá? E pesa bastante a mão nas especialidades, combinado, gente? Cirurgia pediátrica tá entre o top 3 das questões da USP Ribeirão, vascular, uro, cabeça e pescoço, plástica, torácica, então não é aquela prova que você vai abrir e vai ver hérnias, trauma e abdômen agudo, só. Não, você vai ver especialidade e vai ver especificidade dentro das especialidades. Aqui cai também ortopedia, que é uma especialidade cirúrgica que muita gente não dá tanta atenção assim nos estudos. Neurocirurgia, quase todo ano tem uma questão de neurocirurgia, o que os alunos entram em pânico, porque muito aluno nem rodou na neurocirurgia durante o internato. Vale a pena passar o olho nessa reta final para a USP Ribeirão. Cirurgia plástica, o serviço de cirurgia plástica é muito forte lá na USP Ribeirão, especialmente o centro de queimados, mas aqui a gente vai falar um pouco sobre reconstrução na cirurgia plástica.
Cirurgia pediátrica, falei que está ali no top 3 ali dos temas que mais aparecem. A gente vai revisar um pouquinho de imagens em cirurgia pediátrica. Cirurgia vascular, a gente vai trazer um pouco da oclusão arterial aqui para a gente debater. Pode cair aneurismas, pode cair outras coisas da vascular? Pode, mas eu tentei trazer os temas que a gente aposta que tem mais chance de aparecer na prova de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica reconstrutora. A gente tem uma escala de complexidade do fechamento das feridas. O primeiro é o fechamento primário, eu vou lá e suturo uma ferida. Depois a gente tem o enxerto, né, que é a gente retira um pedaço de pele de uma região e leva sem vascularização própria até o leito receptor e sutura no leito receptor, e ele vai ser nutrido por esse leito receptor, porque ele não leva vascularização própria. Já o retalho retém a sua própria vascularização. Então a gente transfere o tecido, pode ser simples ou composto, né? Pode ter só pele, pode ter pele e músculo, pode ter fáscia, pode ter osso, né? E aí a gente transfere levando a sua vascularização junto. O retalho retém a sua vascularização, o enxerto é sem vascularização própria, sem enxerto, tá bom? Fases da integração dos enxertos. Não apareceu na USP Ribeirão, mas pode ser que apareça. O que faz o nosso enxerto pegar? Falei para vocês que ele não leva vascularização própria. Então, inicialmente, ele vai se nutrir por embebição plasmática do leito receptor. Depois a gente tem uma inosculação, que é como se fosse um beijo ali, né? Ele vai começar a se integrar ali no leito receptor. E por último, a gente tem a neovascularização ou a maturação, que é a formação de novos vasos sanguíneos, que aí sim ele vai começar a se nutrir ali naquele leito receptor com uma nutrição própria. Diferenças entre enxerto de pele parcial e enxerto de pele total. Isso aqui é importante a gente lembrar algumas coisinhas, porque pode ser que apareça na nossa prova. A espessura do enxerto de pele parcial, ele é composto pela epiderme e parte da derme. Já o total é toda a pele, toda derme, toda epiderme. Por isso que a gente tem essa diferenciação aqui de parcial e total, principalmente pela espessura do nosso enxerto. Aqui no parcial, eu consigo tirar com dermátomo, eu consigo tirar com uma faca de Blair. Já no total, eu preciso do bisturi, porque eu vou tirar toda a derme, toda a epiderme, toda a derme. O tamanho do parcial, como eu consigo tirar só parte da derme e ele vai se reptilizar e eu não preciso suturar essa pele, eu consigo tirar grandes áreas de enxerto para colocar em grandes áreas que necessitam desse enxerto. Tá bom? Então, eu consigo lá pegar maiores áreas. Já no total, eu tenho que suturar. Obrigatoriamente, quando eu tiro, eu tenho que suturar, porque ele não vai se reptilizar sozinho. Então, eu preciso de enxertos menores, mas com um resultado estético melhor, que a gente vai falar. A área doadora, então, no parcial, retirei com a faca de Blair, retirei com o dermátomo, ela vai se restaurar espontaneamente, sem precisar de sutura. Já no total, eu preciso suturar essa área doadora. O parcial pega mais fácil, o total pega mais difícil, né, por ser mais grosso ali, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de se nutrir ali no leito receptor. Aqui, o resultado do parcial, a gente tem uma maior contração secundária. Então, quando a gente tira o enxerto e a gente coloca no leito ali, ele se contrai mais, fica com um resultado estético inferior. Já no total, a gente não cobre grandes áreas, tá? Ele tem um resultado estético superior, mas é para regiões pequenas. Esse aqui é o X, tá? Tirei um tumorzinho na ponta do nariz ali, bem pequenininho, eu vou preferir o pele total, tá? Porque é piquitito e fica numa região mais bonita. Agora, grandes queimados, que a gente vai falar aqui, que são grandes áreas, eu não vou me preocupar tanto com a estética, eu vou me preocupar com a cobertura em maiores áreas. Então, o parcial é a minha escolha. Aqui a gente tem uma reinervação mais precoce, já no total uma reinervação mais completa. As indicações clássicas, então, dos enxertos de pele parcial são os queimados, grandes áreas que eu não preciso ficar suturando ali a área doadora. Já o total, áreas estéticas como a face ou áreas de mobilidade, os dedos, os cotovelos, funcionalmente cruciais. Aqui para a gente não esquecer, tá? Então, enxerto de pele parcial,
eu vou lá com uma faca de Blair ou um dermátomo e eu arranco grandes áreas que vão restaurar espontaneamente. Eu não preciso suturar, por isso eu consigo tirar um monte de tira para cobrir ali os grandes queimados, por exemplo, grandes áreas. Agora de pele total, eu preciso ir em regiões que sobra pele para eu tirar, suturar, porque eu vou precisar suturar e não ter um prejuízo da área doadora. Eu vou lá, retiro em regiões que sobra pele, supraclavicular, nas nádegas, na mão, aqui na virilha, atrás da orelha, tá bom? Eu vou lá, suturo e coloco sobre áreas pequenas, mas que vão ter um resultado estético melhor, funcionalmente melhor. Retalhos. O que eu preciso saber dos retalhos? Eles retêm a própria vascularização. Então, eu tenho retalhos simples e compostos de acordo com a composição deles. Os simples são aqueles só com um tipo de tecido, só a pele, só o músculo. Já os compostos eu levo com mais de um tecido, miocutâneo, osteocutâneo, osteomiocutâneo, fasciocutâneo. Quanto à vascularização, os meus retalhos são classificados em aleatórios ou randômicos e axiais. Aleatório ou randômico é aquele que a gente não tem um vaso nominado, ele se nutre ali pelo plexo subdérmico. Então, tá aqui na ponta do nariz, eu vou rodar uma bolinha ali, o bilobado, para cobrir essa ponta do nariz. Não vou pegar a artéria específica da ponta do nariz para poder fazer. Não, ele vai se nutrir pelo plexo subdérmico ali. Agora, o axial tem um vaso nominado. Por exemplo, o peitoral maior, eu vou levar a minha artéria tóraco-acromial junto para nutrir esse retalho, tá bom? Localização. Localização, a gente classifica os retalhos em local, regional ou distante. Local são aqueles tecidos que encostam no defeito. Por exemplo, o bilobado, que eu falei da ponta do nariz, né? Tá encostado no defeito, eu só giro ali e tá tudo bem. De rotação, por exemplo. O regional são tecidos da proximidade, por exemplo, o nosso frontal para cobrir o nariz. Está próximo ali da região, mas não está colado no defeito. Já o distante é aquele que tem um defeito distante sendo nutrido por aquele retalho que está sendo levado para lá. Ele pode ser por transferência livre, como os microcirúrgicos, que eu tiro o meu vasinho do braço, os meus vasinhos, conecto no vaso aqui do rosto, por exemplo. Ou pode ser pediculado com o peitoral maior, que sobe levando e fica o pedículo se conectando ali. Enxertos e retalhos, as diferenças entre os dois, isso aqui pode aparecer na nossa prova. A vascularização é o principal. O enxerto depende do leito receptor ser vascularizado, porque ele não leva a vascularização própria. Já o retalho leva a sua própria vascularização, então eu consigo colocar numa área sem vascularização. Tá? Em cima de um osso exposto, por exemplo, sem periósteo, eu preciso colocar um retalho, porque se eu botar um enxerto, o osso não tem nutrição própria, o enxerto não tem nutrição própria, todo mundo vai morrer, tá? Então, retalho leva a sua própria vascularização. O exemplo clássico dos enxertos são os queimados, especialmente os de pele parcial. Já o retalho, a gente lembra da úlcera de pressão. Se eu tenho uma lesão por pressão ali sacral, não adianta eu querer botar um enxerto, porque ele não vai conseguir se nutrir, ele não vai conseguir pegar, vai ter forças de cisalhamento e tudo mais, não vai conseguir pegar tão bem o enxerto. Então, eu preciso de um retalho. O que me faz falhar o enxerto? Principalmente o hematoma. Lembra que ele se nutre no leito receptor. Se forma um hematoma entre o leito receptor e o enxerto, ele não consegue se nutrir e a gente perde esse enxerto. A gente tem cisalhamento, então bater, por exemplo, infecção, vascularização insuficiente, se eu coloquei num leito pouco vascularizado, e as comorbidades do meu paciente. Já do retalho, o que me faz perder o meu retalho é o comprometimento vascular. Então, se o meu pedículo ficou ali comprimido, por exemplo, não está passando sangue até o limite do meu retalho, ele vai morrer. Limitações do enxerto. O leito receptor, se for desvascularizado, não adianta eu querer usar enxerto. A exposição de estruturas nobres, não vou colocar um enxerto em cima de uma carótida, de uma jugular, não vou colocar um enxerto em cima de vísceras, porque não adianta, tá? E áreas de apoio, porque eu vou ficar cisalhando, eu vou ficar comprimindo esse enxerto e ele vai morrer, tá?
Já o retalho, ele leva mais tempo cirúrgico pela maior dificuldade técnica, mas ele tem resultados superiores. A vantagem do enxerto é a simplicidade, é mais rápido, mais fácil, mais simples de fazer e tem baixa morbidade da área doadora. Lembra, se for tirar pele total, eu tiro, suturo em regiões que sobram pele, não vai ter um prejuízo para a área doadora. Já no retalho, eu tenho uma variabilidade muito grande que eu consigo fazer para reconstruir. Vamos para a nossa primeira questão, USP Ribeirão de 2022. Um homem de 64 anos foi submetido a uma revascularização miocárdica, cujo acesso foi por meio de uma esternotomia mediana. Depois de 25 dias, ele iniciou uma drenagem purulenta e uma deiscência da ferida operatória, ou seja, infectou a nossa cirurgia cardíaca. Que desastre! O tratamento inicial foi feito com desbridamento dos tecidos desvitalizados e uma terapia por pressão negativa. Ok, terapia vácuo. E aí, depois de 3 ciclos da terapia, a ferida cirúrgica estava assim, tá? Foto da prova, isso aqui, vocês veem que é colorida. E aí, gente, a gente tem exposição de osso, que a gente tem uma ferida complexa, com exposição de osso, que a gente desbridou. Adianta eu vir aqui e querer cobrir tudo isso aqui com enxerto, né? Ele vai perguntar qual que é o melhor tratamento. Deixar cicatrizar por segunda intenção, esse osso exposto ali do externo, que a gente desbridou, tá ruim, tá esquisito. Adianta eu ir lá e querer cobrir com enxerto esse osso? Não adianta. Fechar primário, ali aproximar as bordas e fechar, não vai adiantar, vai abrir com muita tensão ali. O ideal é a gente rodar um retalho miocutâneo para cobrir estruturas nobres, estruturas com pouca vascularização, como são os ossos sem periósteo. Vamos falar agora do nosso segundo tema, que é a cirurgia pediátrica. Vamos falar um pouquinho sobre imagens em cirurgia pediátrica. Se essa foto aparecer na prova para vocês, o que vocês vão pensar? Pensa comigo. A gente tem um abdômen sem ar nenhum e a gente tem aqui em cima umas setinhas apontando uma estrutura tubular dando uma volta. A gente está diante de uma atresia esofágica sem fístula. Percebam, a sonda nasogástrica não progride e a gente tem a parte do trato gastrointestinal baixa sem ar, sem gás. Então, o gás não está passando pelo esôfago, que é atrésico, e não está passando pela via aérea através de uma fístula. Já aqui, percebam, estamos diante de uma atresia com fístula. A gente tem o contraste retido no coto esofágico aqui, jogamos a sondinha, o contraste está retido, não desce, mas tem gás no nosso trato gastrointestinal baixo. Ou seja, aqui a gente tem uma atresia esofágica com fístula. O ar está vindo da via aérea para o trato gastrointestinal baixo. Tratamento aqui da atresia de esôfago, sempre pesquisar outras anomalias associadas e depois para corrigir uma esôfagoplastia com ligadura da fístula, se tiver fístula. Se não for possível, uma esofagostomia, uma gastrostomia, para depois a gente fazer uma esofagocoloplastia. E aqui, se essa imagem, um clássico da cirurgia pediátrica, aparecer na prova de vocês, o que vocês vão pensar? 2 bolhas duodeno, atresia duodenal. A gente tem 2 bolhas, a primeira bolha é o estômago, aqui no meio a gente tem o piloro e depois a gente tem um bulbo duodenal com a segunda bolha, a atresia duodenal, que a gente trata com uma duodenostomia em diamante. Aqui, nossa Lara, parece atresia duodenal, será que é? Não, aqui a gente tem 3 bolhas, sinal da tripla bolha. O estômago, o duodeno e o jejuno proximal. A gente está diante de uma atresia jejunal. E aqui, se esse ultrassom aparecer na prova de vocês? Nossa, Lara, tem um espessamento de uma camada aqui muscular, na visão transversal, ali, longitudinal. A gente está diante de uma estenose hipertrófica de piloro. A gente vê a mucosa do piloro com uma luz bem pequenininha, uma luz bem obliterada, a espessura ali maior que 3 milímetros, uma camada muscular bem espessada. E aqui, ó, a gente tem a luz passando bem pequenininha também e a camada espessada, uma estenose hipertrófica de piloro. O piloro está hipertrofiado, por isso ele está espessado e a luz está bem pouquinho passando. O tratamento aqui é piloromiotomia a Fredette-Hamstedt ou Hamstedt-Fredette, dependendo da prova, eles colocam em outra ordem. E essa aqui, a gente tem um cólon bem dilatadão e aqui a gente tem uma região bem fininha. Do que a gente está diante?
do megacólon congênito ou a ganglionose congênita, né? Doença de Hirschsprung. O que a gente tem? Essa aqui é a região sem, com a ganglionose, né? Sem gânglios ali. Essa é a região doente. Aqui a gente tem uma dilatação por consequência, o cólon dilatado. O sigmoide bem fininho, porque ele está ganglionar, e aqui o cólon dilatadão, porque está com dificuldade de passar. Combinado? Tratamento aqui é o abaixamento de cólon. E esse aqui? O que a gente vê? Parece estenose hipertrófica de piloro, mas não é. A gente tem várias camadas dentro de alguma coisinha aqui. A gente está diante de uma intussuscepção intestinal, que ano passado apareceu em várias provas aqui em São Paulo, tá? Intussuscepção intestinal é quando uma alça entra dentro da outra. Então, é isso que a gente vê, ó. O intussusceptum aqui e a alça externa, a alça interna e a alça externa do intussusceptum. E aqui também, ó, a alça externa e a alça interna do intussusceptum. Combinado? E a gente pode ter também, se falar na prova, o sinal do alvo, né, que seria esse aqui, e o sinal do pseudo-rim, parece um rinzinho ali com uma alça dentro da outra. Além disso, se aparecer para vocês exames contrastados na intussuscepção intestinal, podem aparecer dois achados que são raros, mas já apareceram em prova, como o sinal do menisco, ó, em que a alça está dentro da outra, então o contraste para ali, né, mostra uma interrupção que parece um menisco, ou um sinal da mola, que também é a alça ali invaginando dentro da outra. Tratamento da intussuscepção intestinal, se eu tenho uma urgência cirúrgica, está com peritonite, perfuração, uma instabilidade hemodinâmica, sinais de isquemia de alça, eu preciso abrir, fazer uma laparotomia e reduzir cirurgicamente ou fazer uma enterectomia, se necessário, se tiver com sofrimento isquêmico. Se não houver urgência cirúrgica, eu consigo fazer uma redução com contraste iodado ou uma redução pneumática e resolve a vida no meu paciente. E aqui, gente, o que a gente está diante desse raio-x? Esse aqui, gente, é o favorito da USP Ribeirão, a enterocolite necrotizante. Essa aqui já apareceu várias vezes, tanto na prova de cirurgia quanto na prova de pediatria da USP Ribeirão. A gente tem pneumatose intestinal, vocês percebem um gás na parede do intestino, tá? Então é o sinal de sofrimento de alça e umas alças dilatadas com aspecto arredondado. Isso está muito relacionado à enterocolite necrotizante. E a gente pode ter, inclusive, complicações como o pneumoperitônio aqui. Esse gás já está, essas alças já estão sofrendo e já está perfurando e liberando o gás ali para a cavidade peritoneal. A gente gosta muito em criancinha dessas radiografias com raios horizontais, tá? Que aí a gente consegue ver o pneumoperitônio mais bonitinho nas crianças. E aqui, também é enterocolite necrotizante, ó. A gente vê umas alças dilatadas com aspectos arredondados. Aqui dá para ver uma aeroportia, gás ali no sistema porta, tá? Imagens alongadas ou arredondadas com decisão de densidade de gás ali na projeção do fígado. Combinado? Também sinal de isquemia, também sinal de sofrimento intestinal. Tratamento para enterocolite necrotizante, jejum, pausa alimentar, sonda nasogástrica, nutrição parenteral ou soro de manutenção para reposição de perdas, antibiótico, ampicilina, amicacina, metronidazol. Em último caso, como esses raios-x que eu mostrei que já tem sofrimento, já tem perfuração, a gente vai indicar cirurgia ou se estiver deteriorando apesar das medidas clínicas. Essa aqui é um clássico, né, gente? Parede abdominal. Se tá com as alças livres aqui, isso aqui é um ultrassom pré-natal, tá? A gente vê as alças livres no líquido amniótico. A gente está diante de uma gastrosquise. Agora, se ele está coberto por uma membrana, provavelmente é uma onfalocele. Olha aqui, as alças todas soltas no ultrassom. Isso é uma gastrosquise. E a gente pode ter o raio-x também. Ó, as alças tudo fora da cavidade abdominal. Dentro da cavidade a gente não tem alça intestinal. Elas estão aqui para fora. Então, também gastrosquise.
Tratamento aqui, se for um falocele, não urgente, pode ser um fechamento simples ou escalonado ali. E se romper essa onfalocele, cirurgia de emergência, porque se torna uma evisceração. Já a gastrosquise é uma evisceração, então eu preciso corrigir urgentemente antes que cause desidratação dessas alças. E essas crianças podem ter complicações posteriores com aderências, bridas e tudo mais. Vamos para uma questãozinha de cirurgia pediátrica da USP Ribeirão em 2019. Um recém-nascido prematuro, fator de risco aqui, 880 gramas ao nascimento, com 7 dias de vida, passou a apresentar distensão abdominal, secreção esverdeada pela sonda gástrica e enterorragia. Achados físicos, dor abdominal a dígito, palpação superficial e massa palpável na fossa ilíaca direita. Foi submetido a um raio-x simples de abdômen e iniciado o tratamento com sonda, jejum e nutrição parenteral e antibióticos. Essa é a barriguinha do meu neném, bem distendida, e aqui o raio-x. Gente, vocês estão vendo aqui o horizontal que a gente falou, né? Com pneumoperitônio. E aí ele pergunta, qual que é o diagnóstico provável dessa criança? As alças bem arredondadinhas, né? O achado na imagem e a conduta mais adequada nesse caso. Não é um megacólon congênito, tá, gente? A gente tem ali, não tem aquela distensão, aquele ponto de mudança ali, né? A gente tem uma distensão generalizada em aspecto de bolinha com pneumoperitônio. A gente está diante de uma enterocolite necrotizante com pneumo, indicação cirúrgica, perfurou alguma coisa, vamos precisar operar. Cirurgia vascular, oclusão arterial, o que a gente tem para falar? Vamos falar um pouquinho de oclusão arterial aguda. O quadro clínico aqui é uma dor súbita, com redução da temperatura, palidez e cianose, redução de pulsos distais à obstrução e lembrando que pode ser no membro superior também. A oclusão arterial aguda não é só de perna, não é só de poplite, não é só de femoral, tá? Pode acometer no membro superior também. E aqui, gente, um clássico para a gente não esquecer são os 6 P's. Parestesia, paresia, dor, que é a nossa principal, aqui o nosso principal achado na oclusão arterial aguda, ausência de pulso, palidez e pé frio. São os nossos 6 P's da oclusão arterial aguda. Aqui, gente, eu vou vir um pouquinho para cá para a gente conseguir ver essa tabela. A gente precisa saber diferenciar as etiologias da oclusão arterial aguda. A gente tem a trombose e a embolia. A trombose, gente, a etiologia principal é a aterosclerose. Então, é aquele pacientinho que já tem uma doença crônica, já tem placas nessas artérias, em todas as artérias ali, que vai evoluir com um trombo que vai gerar uma oclusão arterial aguda. Pode ser arterite, pode ser policitemia, trombocitose, trauma vascular, como etiologia dessa trombose aguda. Mas a principal é a aterosclerose. Dicas que a questão vai trazer para a gente. O paciente já vem com histórico de claudicação prévia. Ele fala que ele caminha, dói, passa, né? Então já era doente essa artéria, agora ela só obstruiu com um trombo. Ele fala que já tem sinais sistêmicos de doença aterosclerótica, né? Às vezes é aquele paciente que já tem até uma isquemia intestinal ali, crônica, né? Já tem vários sinais de arterinhas doentes. E um déficit de pulso, às vezes, do outro lado. Obstruiu o lado direito, mas quando eu palpei o lado esquerdo, também tá fraco, tá ali uma cruz do lado esquerdo, né? Então, você acha esquisito, mas é porque todas as arterinhas já estão doentes. A arteriografia, o que eu acho? Aqui na trombose, eu vou achar uma doença aterosclerótica difusa, que eu falei para vocês, né? A gente tem várias artérias doentinhas. A imagem da oclusão vai estar em ponta de lápis ou uma chama de vela. E eu vou ter uma redução gradual da luz do vaso com uma circulação colateral desenvolvida. Lembra que isso é uma doença crônica que agudizou, digamos assim. Então, esse paciente já estava sendo preparado para isso, o corpo dele já estava obstruindo aos poucos, já tinha um desenvolvimento de uma circulação colateral. Aqui o tratamento vai ser heparinização plena com vasodilatadores. Vou fazer arteriografia e posso precisar de um bypass se for uma doença muito extensa ou trombólise com angioplastia se for uma doença localizada. Embolia. Embolia geralmente vai ser uma etiologia cardíaca, sendo a fibrilação atrial a mais comum. Pode ser flutter, miocardiopatia dilatada, infarto agudo prévio, pode, tá?
Aneurismas arteriais, TVP por uma embolia paradoxal? Sim, mas o mais comum é a fibrilação atrial. A dica que a questão vai trazer geralmente é que o paciente já tinha arritmia, o paciente já veio com uma história de que estava em investigação, já tinha diagnóstico de fibrilação atrial, porque isso vai gerar um êmbolo que vai obstruir a nossa perna, aqui na oclusão arterial aguda da vascular aqui da perna, né? Pode ser um êmbolo lá no abdômen agudo isquêmico, nas isquemias intestinais, isquemias mesentéricas, né? Então o clássico é isso, pode ser um AVC, pode ser um infarto, né? Mas aqui na perna também pode ocluir esses êmbolos de origem pela fibrilação atrial. Na arteriografia desse paciente com embolia, a gente vai ter muito frequente essa obstrução nas bifurcações arteriais, uma imagem em oclusão ali da taça invertida, você vê o êmbolo sendo desenhadinho, uma interrupção abrupta da passagem e a gente não tem praticamente nenhuma circulação colateral, porque aqui é agudo, esse êmbolo saiu de outro lugar e veio para cá. Essa perna não estava doente já, não era uma perna já que já estava com a circulação colateral bem desenvolvida para aguentar ali se falhasse, né? Aqui é agudo mesmo, a gente não estava esperando, a circulação colateral é praticamente inexistente. E aqui a gente vai heparinizar pleno e fazer uma embolectomia com catéter de Fogarty. Percebam que a heparinização plena está nas duas etiologias. Oclusão arterial aguda lembra da heparinização plena aqui, independente da etiologia dela. Então, ó, para a gente não esquecer, aqui as arteriografias das oclusões arteriais agudas que eu falei para vocês. Aqui vocês percebem que abruptamente parou. Tá um cálice invertido ali que não dá para ver muito bem porque está pequeno, mas tem a imagem oclusão em cálice invertido e você não vê uma circulação colateral bem desenvolvida, só parou de repente. A artéria não estava nem com irregularidade da parede, ela não estava doentinha, só parou porque é um êmbolo parando ali. E aqui, ó, ponta de lápis e uma circulação colateral super desenvolvida, porque isso aqui é uma trombose. Isso aqui o paciente já tinha aterosclerose, já estava com as artérias doentinhas e agora só obstruiu. Importante ainda aqui em oclusão arterial aguda, lembrar da lesão por reperfusão. Depois de eu revascularizar um membro, tanto por trombose quanto por embolia, eu posso evoluir com uma síndrome compartimental, eu posso evoluir com edema ali da musculatura da região, que vai estar contido pela fáscia, isso vai gerar uma síndrome compartimental. E eu posso, inclusive, em alguns serviços, fazer uma fasciotomia preventiva. Vou reperfundir, já faz a fasciotomia para garantir que não tem essa síndrome compartimental. Oclusão arterial crônica, tabelinha resumo para vocês aqui. Fatores de risco aqui, aterosclerose, não esqueçam, né? Aquele pacientinho da vascular típico, hipertenso, diabético, dislipidêmico, que fuma, pode ter uma hiperhomocisteinemia ali junto. O quadro clínico desse paciente pela obstrução crônica, tá? Doença arterial obstrutiva periférica. Ele vai ter uma pele fina, seca, brilhante, frágil, com rarefação dos pelos, unhas frágeis e hipertróficas, porque está passando sangue, mas está passando pouco, não está sendo tão bom assim para aquelas regiões. Vai ter uma redução da temperatura, pode ter uma palidez, pode ter o aparecimento de úlceras arteriais. E aqui, gente, é o clássico que as questões amam, a claudicação intermitente. Esse é um paciente que, quando ele está paradinho, o sangue passa ali mais ou menos. Mas quando ele começa a caminhar, aí o sangue demanda, a perna demanda mais sangue e essas obstruções crônicas não suprem essa necessidade. E aí a gente tem esse paciente precisando parar de caminhar para melhorar a dor e depois ele volta. É igual a claudicação da isquemia mesentérica crônica. O paciente come, os vasinhos vão querer dar conta daquele alimento ali, né? Vai melhorar o aporte sanguíneo, mas não consegue. E aí dói a barriga. Depois que para de comer, passa. Aqui é a mesma coisa. Caminha, dói, para, passa. E a gente pode ter isquemia crítica. A isquemia crítica aqui já é um pouquinho mais perigoso. A gente pode ter uma lesão trófica, como a úlcera, né? Dor em repouso. Então, esse paciente não é o paciente que caminha e dói, é o paciente que está de boa e dói, tá? E essa dor é incapacitante e ele vai ter um ITB menor que 0,4. Classificação de Fontaine pode aparecer.
O 1 é o assintomático, o 2 é claudicação intermitente, sendo que a A é leve, a B é moderada, a severa. 3 é dor ao repouso, então já começou aquela isquemia crítica. E o 4 são as lesões tróficas. Tratamento aqui, modificar os fatores de risco, trata hipertensão, trata diabetes, trata dislipidemia, para de fumar, para com tudo isso, né, para a gente tentar melhorar. E o exercício programado, não é mandar caminha e vai, faz maratona agora. Não vai conseguir, tá? É um exercício programado, geralmente 1 hora ali, alguns minutos, 3 vezes por semana, para ir melhorando essa questão da claudicação intermitente. Vou entrar com uma antiagregação plaquetária, estatinas e pode ser preciso algumas intervenções, seja por cirurgia aberta ou endovascular. Nosso fluxograma aqui. Doença arterial periférica, estou diante de uma isquemia crítica, tem dor em repouso, lesão trófica? Se sim, intervenção, tá? Preciso fazer ou aberta ou endovascular. Se não, eu vou tentar o tratamento clínico. Se falhou, intervenção. Se melhorou, eu posso manter um acompanhamento. Não são todos que a gente vai entrar com intervenção na doença arterial periférica. Aqui, gente, a gente tem a síndrome de Lerich, que pode se parecer para a gente, né? Eu tenho uma obstrução aortoilíaca por uma doença aterosclerótica e eu vou ter uma tríade clássica, que é a disfunção erétil, a claudicação glútea, então no glúteo, e a ausência de pulso em membros inferiores. Eu tenho uma doença ali aortoilíaca, por isso vai pegar toda essa região do nosso corpo inferior. Os homens vão ter disfunção erétil, vai ter uma claudicação glútea e uma ausência de pulsos nos membros inferiores. Dali para baixo, o sangue não chega direito, tá? Então pode aparecer também. Úlceras vasculares, a USP Ribeirão gosta muito para a gente saber ali diferenciar uma úlcera venosa de uma úlcera arterial e o que fazer, tá? A úlcera venosa geralmente fica no terço inferior da perna, no maléolo medial. Já a arterial vai estar nos dedos, nos pés, no calcanhar, na lateral da perna. A venosa vai ter um leito vermelho vivo, percebam, tem sangue chegando ali, ele só não consegue voltar, né? Mas chega sangue ali. Já aqui vai ter um leito pálido, com escaras, né? Esfacelos. Os bordos da venosa vai ser todos irregulares, já da arterial a gente vai ter margens bem definidinhas ali, a necrose vai estar bem definida na maioria das vezes. A venosa vai ser uma lesão grande, já na arterial relativamente pequena. O edema ali na venosa vai estar presente, porque vai estar congesto, né? Então, vai ter esse prejuízo no retorno, então vai ter edema associado. Já ali na arterial não vai ter edema. A dor varia na venosa, mas geralmente é pouca, aquela dorzinha que levanta a perna melhora, né? Já aqui vai ter muita dor na arterial. Os pulsos na venosa, palpou, está presente, beleza. Na arterial, provavelmente esses pulsos vão estar ausentes. Nas pernas, na venosa, eu vou ter uma dermatite ocre, varizes associadas, eczema. Já na arterial, vai ser o que eu falei para vocês, aquela perna brilhante, pele fina, unhas espessas, pele fria, né? E o tratamento da venosa, compressão, nossas veias compressivas. Já da arterial, o tratamento vai ser muitas vezes cirúrgico, endovascular ou aberto. Lara, beleza, chegou uma necrose no pé, posso desbridar? Cuidado que a USP Ribeirão gosta desse conceito. Antes de desbridar, sempre assegurem uma reperfusão adequada. Se eu desbrido e não está chegando sangue nessa úlcera, nesse leito ali, ele vai necrosar mais. Aí eu vou desbridar mais e ele vai necrosar mais. Até de repente você tirou a perna inteira do paciente porque não cicatrizou, porque não chega sangue. Então eu preciso sempre assegurar, antes de eu desbridar, uma reperfusão adequada. Se o membro está com comprometimento arterial, eu espero a revascularização, se indicado, para depois desbridar. Se ele está vascularizado, eu espero essa necrose se delimitar naturalmente e aí eu desbrido. Muito importante, se está infectado, se for uma úlcera necrótica infectada, eu preciso desbridar e controlar a infecção. E aí eu desbrido de forma mais controlada, eu não saio desbridando bastante, porque se tiver prejuízo vascular ali, não vai cicatrizar, como eu falei para vocês. Vamos para a nossa terceira e última questão da USP Ribeirão 2021. Um homem de 68 anos com queixa de dor em membro inferior direito ao deambular. Há 10 anos, então já é um paciente crônico, que já tinha as arterinhas doentes, provavelmente uma claudicação intermitente aqui.
relata que a distância que conseguia andar está diminuindo progressivamente, então está piorando essa claudicação. E há um mês está com escurecimento progressivo na extremidade do hálux direito e piora da dor no pé, que ocorre agora mesmo em repouso. Estamos para uma isquemia crítica aqui. Ao exame vascular, tem uma cianose fixa numa extremidade de hálux direito e cianose não fixa nos demais artérios desse pé, sem saída de secreção ou outros sinais flogísticos. Pulsos femorais presentes, porém do poplíteo para baixo não achamos mais nada na direita e está diminuído à esquerda. Então, a gente já tem várias arterinhas doentes aí. E ele mostra pra gente isso, tá com uma cianose ali desse membro. O que eu vou pensar desse dedo, né? Os outros até estão um pouquinho cianóticos, mas menos do que o hálux. Ele pergunta, qual que é a conduta? Vou amputar esse hálux? Não vai cicatrizar, gente, não tem pulso chegando ali. Não adianta eu querer amputar, entrar com antibiótico e revascularizar depois. Amputar seguido de arteriografia para programar a revascularização, mesma coisa, arranquei o dedo, não vai cicatrizar, gente, não adianta, vai ficar necrótico o meu leito ali que eu amputei. Cirurgia de urgência para fazer uma tromboembolectomia, Fogart, gente, esse paciente já era dodói. Ele já tinha as artérias doentinhas, provavelmente só fez um trombo que obstruiu um pouquinho pior ali. A gente não vai fazer uma embolectomia, não é êmbolo, tá? Letra D, arteriografia para revascularizar, corretíssimo. Às vezes a gente revasculariza, esse dedo surge das trevas e fica rosado, não fica mais cianótico, tá? É raro, mas às vezes acontece. E não adianta a gente querer desbridar se não está chegando sangue ali. Então, a arteriografia para revascularizar e depois a gente pensa, se for o caso, em desbridar, deixa a necrose se delimitar ali e aí a gente debrida. Era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a USP Ribeirão nas provas de cirurgia. Espero que vocês façam uma ótima prova. Vocês sabem que a gente está junto até o final.